Agora é hora da palavra, amém? Amém, irmãos? Hora da palavra. Momento de reverência total. Abre sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 10, verso 46. Se você tiver a Bíblia no seu celular, abra no seu celular. Se você tiver com a sua Bíblia nas mãos, abra a sua Bíblia. Livro de Marcos, capítulo 10, verso 46. Livro de Marcos, Novo Testamento, Mateus, Marcos, segundo livro do Novo Testamento. 10:46. Eu tenho uma palavra que você já ouviu essa palavra, você conhece essa palavra, é uma palavra até um pouco simples, mas é uma palavra que tem muita revelação, e eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você através dessa palavra, amém? Amém, irmãos? Amém. Marcos 10:46, podemos ler a palavra do Senhor? Diz assim: e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. O que ele estava fazendo? Mendigando. Verso 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Verso 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Feche seus olhos por um minuto. Deus, em nome de Jesus, Pai, Senhor, a tua palavra foi lida, será ministrada nessa noite. Senhor, eu peço que o Senhor alcance não só as pessoas que estão aqui, Senhor, mas as pessoas que estão nos assistindo agora nesse momento também. Pai, se porventura, Pai, se um vizinho nosso está nos ouvindo, alcança a vida dele também, Senhor. Mas eu te peço nessa noite, Senhor, faça algo diferente sobre este lugar. Senhor, entra com a transformação, com a cura, com o milagre. Senhor, faz, Senhor, aquilo que para nós é impossível nessa noite, Pai. Senhor, nós estamos aqui porque nós precisamos, Senhor, ouvir a tua palavra. E nós estamos aqui reunidos por causa da tua palavra, Pai. Então fala conosco, Senhor. Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu desapareça, para que o Senhor apareça sobre este lugar. Fala conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte em nome de Jesus? Agora presta atenção aqui, ó. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai passar por uma cidade. Preste bem atenção no que eu vou te falar agora. Que ele vai passar por uma cidade chamada Jericó. E a Bíblia vai começar a contar a história de um homem que era cego. E o nome desse homem era Bartimeu. Só para você entender algo dentro dessa história, que Bartimeu significa filho de Timeu. Ou seja, quem olhava para aquele homem, para aquele moço, para aquele jovem, olhava para ele e sabia que ele era filho de um cara chamado Timeu. Mas por que deram esse nome para ele? Você vai entender um pouco dessa história agora. Antigamente, lá na época das leis, eles acreditavam que os filhos tinham que pagar pelo pecado dos pais. Ou seja, esse jovem que nós estamos falando, Bartimeu, ele não era chamado de filho de Timeu à toa. Ele era chamado de filho de Timeu porque ele teve os olhos arrancados por causa do pecado do pai. Olha que história trágica que nós estamos lendo agora. Imagine se você é uma criança, um menino, um jovem, ter os olhos arrancados por causa do pecado dos pais, por causa do pecado do pai, por causa das falhas do pai. Imagina você isso. Uma criança, um jovem que não merecia viver aquilo, que não merecia estar naquela situação, mas ele tinha que estar naquela situação, porque o poder de Deus ia se manifestar sobre a vida dele. E eu não sei se você já está conseguindo entender o que Deus está dizendo para mim, para você nessa noite. Talvez você tenha vivido uma situação a qual você tenha olhado e tem falado: mas apóstolo, eu não merecia viver o que eu estou vivendo, mas apóstolo, eu não merecia passar o que eu estou passando. E o recado de Deus para a tua vida nessa noite é: descansa o teu coração. É necessário passar
por esse momento de tribulação, porque o poder de Deus, ele vai se manifestar na tua vida. Se você crê, dá glória a Deus em nome de Jesus. Se você crê que o poder de Deus está aqui e ele vai se manifestar na tua vida, glória a ele nessa noite. O mais interessante é, nós falamos no Bartimeu, sim ou não? Esse cara, ele era cego, mas ele era inteligente. Sabe qual é o nosso problema muitas das vezes? A gente enxerga, a gente ouve, a gente fala, mas a gente não quer buscar Deus. Às vezes a gente tem tudo para estar na presença do Senhor, mas a gente sempre arranja uma desculpa para não ir ao culto, para não ir à igreja, para não estar na presença do Senhor. A gente sempre coloca um impedimento, sempre coloca uma dificuldade. Mas nós vamos aprender agora com um homem chamado Bartimeu, que ele era cego, mas que não olhou para as dificuldades. A Bíblia diz que quando Jesus ia passando por aquele lugar, ele começa a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O recado de Deus para a tua vida é: para de olhar para as tuas dificuldades, para de olhar para as tuas limitações, comece a clamar o nome santo do Senhor, porque Deus, ele está aqui para ouvir a tua oração. Ei, o Senhor está dizendo nessa noite: para de colocar impedimento para buscar a minha presença. E a Bíblia vai dizer que ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha como isso é interessante. Ele não falou: Senhor, eu quero logo enxergar. Ele não falou: Senhor, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero um relacionamento, eu quero um casamento. Ele falou: não, Senhor, primeiro tem misericórdia de mim, porque eu sou falho. Eu imagino ele olhando para ele mesmo e dizendo: Senhor, eu pequei também, Senhor, eu errei também. Então Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, em outras traduções está escrito: tem compaixão de mim, ou seja, se compadeça da minha situação, porque eu preciso da tua ajuda. E eu quero te dizer nessa noite que Jesus, ele está se compadecendo da tua situação nesse momento. Ele está descendo aqui nessa noite para te ajudar, para mudar a tua história. Ei, o Senhor está dizendo: muitos olharam para a tua história, olharam para a tua situação, olharam para o teu passado, olharam para os teus pecados e falaram: não tem mais jeito, não vai mudar, não tem mais solução. Mas Deus está dizendo: Jesus está passando aqui nessa noite e ele está se compadecendo da tua história. Te prepara para você viver o melhor tempo da tua vida. Glória a Deus. E aqui vai começar um segredo, tá? Ó, presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Ele começou a clamar, sim ou não? Ele não falou: Jesus, filho de Davi? Quando ele começou a orar, o que fizeram? Cala a boca, fica quieto, para de incomodar o mestre. Foi o que falaram para ele. Ele chamando Jesus. Imagina, irmão, você clamando Jesus e alguém tentando parar o teu clamor, e alguém tentando parar a tua caminhada, e alguém tentando parar aquilo que você está tentando buscar. Imagina isso. Qual que é a revelação, apóstolo? A revelação é: toda vez que você se levantar para fazer algo para Deus, o teu inimigo, ele vai tentar te parar. O teu inimigo, ele vai tentar puxar o teu tapete, tá? Porque eu quero que você entenda, e muitas das vezes vai usar até os de dentro da igreja, tá? Porque esse povo aqui que estava mandando ele calar a boca era o povo que estava caminhando com Jesus. Era a multidão que estava caminhando com Jesus. Irmão, se nós estamos caminhando com Jesus, nós somos igreja, chega alguém aqui e pede ajuda, o nosso papel é o quê? Estender a mão e ajudar, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Mas esse povo aqui, os religiosos da época, fica quieto. Você não pode incomodar o mestre. Você é mendigo, você fede, o mestre já está longe, para. Ei, tem gente que vai olhar para nós e vai querer nos julgar por causa do nosso passado, por causa do nosso pecado. Mas o recado de Deus para a tua vida é: no teu passado eu já joguei no mar do esquecimento. A partir de hoje eu começo uma nova história sobre a tua vida. Mas eu quero que você entenda que alguém vai se levantar para tentar parar teu ministério. Quem congrega comigo aqui sabe. A minha mãe, a baixinha, que já tem mais um tempo, que está caminhando aí firme. Quantas vezes alguém já chegou para falar: não, mas para de ir na igreja desse pastor aí. Para, olha como ele se veste, olha como ele fala, de vez em quando ele passa umas motonas aí. Será que ele é pastor mesmo? Será que é isso tudo mesmo? Meu irmão, se eu fosse me preocupar com o que as pessoas falam, eu já tinha parado faz tempo. O meu negócio não é agradar a multidão, o meu negócio é chamar a atenção de Jesus. E o Senhor está dizendo nessa noite: ei, para de se preocupar com o que estão falando da tua vida, para de se preocupar com o que estão falando a teu respeito. O teu negócio é com Jesus, então chame a atenção dele nessa noite. Não, o que as pessoas falam pouco me importa. Eu quero saber o que Deus está falando de mim. Você sabia que Deus fala de você? Te
provo na Bíblia. Como, apóstolo? Você já leu a história de Jó? Já leu a história de Jó? A Bíblia diz que o diabo aparece para Deus, sim ou não? Sim. E aí Deus pergunta. Não foi o diabo que perguntou, foi Deus. Você viu lá o meu servo Jó? Foi Deus que perguntou, você viu Jó? Aí Deus vai falar, homem sincero, homem íntegro, fiel a Deus, desvia-se do mal. Irmão, Deus só faltou colocar Jó numa bandeja e falar, ele é o melhor que eu tenho lá embaixo. E aí eu te pergunto nessa noite, isso aqui é para você refletir, tá? Não precisa responder não. Se Deus fosse falar de você hoje para o teu adversário, o que Deus ia falar ao teu respeito? Quem seria mencionado no mundo espiritual ao teu respeito? Se o diabo fosse lá hoje falar com Deus e falar assim, ó, tá vendo lá a pastora aqui? Tá vendo lá a baixinha? Tá vendo lá a Dani? Tá vendo lá a Aparecida? Tá vendo lá o apóstolo Jonathan? O que Deus ia falar de mim e de você? Meu Deus. Esse é o segredo de tudo. Não é o que as pessoas falam, sabe por quê, irmão? A Bíblia diz que Bartimeu, ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que a Bíblia vai dizer que agora a multidão se levanta para tentar fazer ele se calar. Só que a Bíblia diz que quando a multidão se levanta, ele começa a gritar mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque o negócio dele não era com a multidão, o negócio dele era com Jesus. Ei, para de olhar para a direita, para de olhar para a esquerda, para de olhar para quem está falando da tua vida. O teu negócio é caminhar com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sabe qual é o problema? A gente se preocupa demais com o que os outros vão pensar. Ah, mas o que vão pensar? Ah, mas o que vão falar? Enquanto isso, eles estão vivendo a vida deles. E você está deixando de viver a sua, preocupado com o que eles pensam. Eu quero que você pense algo nessa noite. Obedeça a palavra do Senhor. Viva aquilo que Deus tem para a tua vida, porque no final o Senhor ele tem uma recompensa para colocar na tua vida. Bartimeu, ele não queria saber quem Deus estava, parar a caminhada dele. E muitas das vezes a gente está igual Bartimeu, a gente está cego espiritualmente, não consegue enxergar Jesus na nossa vida. E aí a gente começa a clamar, começa a chamar a atenção de Jesus, aí levanta uma multidão para tentar nos parar, e a gente para, em vez da gente continuar. Levanta a tua mão para o céu e diga assim, eu não vou parar. Eu não vou parar. Não, mais alto, eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu vou continuar. Eu vou continuar. Porque o meu alvo é Jesus de Nazaré. Aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus. Mas calma aí, não acabou ainda não. Estamos na metade da palavra. A Bíblia diz que ele começa a clamar e a multidão manda ele parar. Agora imagine se você, o cara já era cego, sim ou não? Sim. Era mendigo, sim ou não? Sim. Em vez de alguém ajudar, o povo ainda vai querer terminar de matar o cara. Você já reparou que muitas das vezes, quando você está caído, quando você não tem condição de se levantar, quem deveria te ajudar está tentando terminar de te derrubar? Às vezes é um familiar teu que devia estender a mão e não estende. Às vezes é um amigo que devia te levantar e não te levanta. Mas eu tenho um recado de Deus para a tua vida, para você dar uma glória a Deus bem alto nessa noite, tá? Sabe por que Deus não permite que nenhum familiar teu te ajude? Sabe por que Deus não permite que nenhum amigo teu te ajude? Porque se te ajudar, quando você estiver bem, vai olhar para você e vai dizer, só está bem porque eu ajudei, só está bem porque eu estendi a mão, só está bem porque eu abri a porta. Aí Deus está dizendo, eu não vou deixar ninguém te ajudar, eu mesmo vou descer para te ajudar nessa noite, porque você vai ser abençoado por mim e você vai glorificar o meu nome. Você crê nessa palavra? Dá glória a Deus em nome de Jesus, pois o Senhor está dizendo, ei, você não vai depender dos homens, você vai depender de Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado é teu nome, Senhor. Em nome de Jesus eu profetizo que nunca mais você vai depender de homem para abrir as portas para você. Eu profetizo que você vai depender do poder de Deus sobre a tua vida. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, quem vai abrir a porta é Deus, quem vai fechar a porta é Deus, quem vai trazer o milagre é Deus, quem vai fazer a cura é Deus, quem vai trazer a libertação é Deus. Eu profetizo sobre a tua vida que a partir de hoje você vai ser totalmente dependente de Deus. Você crê nisso em nome de Jesus? Ô meu irmão, estou inspirado hoje. E o Senhor está dizendo nessa noite, a partir de hoje, você vai ser dependente de mim. Glória a Deus, aleluia. Você não vai depender de mais ninguém. Chega de humilhação. Chega de pisar em você. Chega de alguém olhar para você e dizer assim, ó, tá bem porque eu estou ajudando. Não, quem vai te ajudar é Deus. Ó, glória, louvado é teu nome, Ó, posso Senhor. falar algo para você aqui nessa noite?
Não se escandaliza, nem fica com medo se algumas pessoas se afastarem de você não, tá? É o próprio Deus tirando da tua vida, porque a partir de hoje você vai caminhar com Ele. E para caminhar com Ele, você tem que caminhar com pessoas verdadeiras, pessoas que te levam para perto do Senhor. Aquele amigo falso que te chama para beber, que te chama para sair, que te chama para fumar. O Senhor, Ele vai afastar da tua vida. E eu profetizo que o Senhor colocará pessoas boas na tua vida que te levem para a presença dEle, que te levem para viver um milagre, que te levem para buscar a Ele. Ô irmão, coisa boa é quando a gente acha alguém para caminhar junto na presença de Deus. Que seja um amigo, que seja um relacionamento, que seja alguém da família, mas que caminhe ali, ó, junto, no propósito. Vamos buscar Deus, vamos. Independente de qualquer coisa, vamos. Isso é bom, isso é legal, cara. Porque, irmão, vou te falar uma coisa. Se você pegar teu celular e agora, pode ter alguém te chamando para beber, pode ter alguém te chamando para sair. Raramente vai ter alguém te chamando para ir para a igreja. Então dê valor às pessoas que te chamam para ir para a igreja, para buscar ao Senhor que Deus colocou do teu lado. Dê valor. Porque isso está raro hoje no dia, tá? Está raríssimo. Infelizmente, o carnaval passou agora e eu conheço muita gente de outras igrejas, de outros ministérios, e o que eu mais vi na rede social são pessoas que serviam a Deus e estavam pulando carnaval, estavam bebendo, se drogando, se prostituindo, andando quase pelado na rua. E eu falei, meu Deus, tem misericórdia desse povo. Porque, irmão, eu quero que você entenda algo. Deus não te chamou para viver na perdição. Deus não te chamou para viver nas drogas. Deus não te chamou para viver entregue ao álcool, a bebida, as falsas amizades. Deus, Ele te chamou para viver um propósito na presença dEle. Ele te chamou para viver algo novo na presença dEle. Ei, e o Senhor está dizendo, se tiver que se afastar de pessoas, se afaste. Se tiver que perder família, perca. Se tiver que se afastar de parentes, se afaste. Só não perca a presença de Deus. Glória a Deus, Perca tudo, irmão, menos a presença do Senhor. Sabe o que está escrito lá em Lucas 14, 26, depois você medita lá na sua casa, está escrito bem assim, ó. Aquele que quiser vir após mim e não aborrecer pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, por amor de mim, nem a sua própria vida, não serve para ser meu discípulo. E quem falou foi Jesus, tá? Sabe, eu já ouvi muita gente dizer assim, ó, principalmente mulheres: ah, eu não vou para a igreja porque meu marido fica bravo, ele não gosta. Você está indo contra a palavra de Jesus, tá? Porque Jesus falou, se você tiver que aborrecer o seu marido, aborreça, mas não perca a minha presença. Ah, moça, mas tem que ser a mulher sábia. Sim, a mulher sábia é aquela que cuida da casa, que faz a comida, deixa tudo pronto e vai para a igreja. Essa é a mulher sábia. Porque a partir do momento que tem algo entre você e Deus, já não é mais de Deus para a tua vida. E ó, tem gente que eu falo, eu já vi muito Deus fazer isso, tá? Irmã chegar na igreja, eu não vou para a igreja porque meu marido não gosta. Sabe o que acontece? O marido vai embora com outra. Sabe por que Deus deixa ir embora com outra? Eu vou te falar. Porque está me pedindo de ir para a igreja. Aí Deus fala, eu prefiro ver você sem o marido na minha presença do que com o marido que não te deixa para a igreja. Irmãos, nós precisamos, eu estou dando só um exemplo. Mas isso pode ser amigos, pode ser lugares que você frequenta. Tudo aquilo que te impede de buscar a Deus, tire da sua vida urgente. Tudo aquilo que te afasta de Deus, tire da sua vida hoje. Não é amanhã, não era para ontem, é hoje, é agora. Tudo aquilo que te afasta da presença do Senhor, tira. Sabe por quê, irmão? Bartimeu, ele começou a clamar, sim ou não? Sim. O povo mandou ele parar, sim ou não? Sim. Só que ele começou a gritar mais alto. E aí eu te pergunto, você vai parar ou vai começar a gritar mais alto? Você vai parar ou vai continuar caminhando com Jesus? Você vai parar ou vai começar a clamar o nome santo do Senhor? Você vai parar ou vai glorificar o nome do Senhor? O que você vai fazer aqui nessa noite? Glorifica Ele. Chame a atenção dEle. Como que eu chamo a atenção de Jesus, apóstolo? Às vezes está tudo indo de mal a pior na tua vida. Às vezes as coisas não são do jeito que você queria. Mas você continua. Você permanece. Isso é chamar a atenção de Jesus. Chamar a atenção de Jesus, irmão, não é vir para a igreja quando está tudo bem. Não, estou caminhando com Deus, agora eu estou bem. Isso é fácil, irmão. Chamar a atenção de Jesus é as coisas dentro da sua casa, muitas das vezes está tudo bagunçado lá. A família está destruída, não tem dinheiro na conta. E você fala, não, eu vou para a igreja, eu vou tocar em Jesus, eu vou chamar a atenção de Jesus. Isso é exercer a sua fé. Esse cego aqui, ele podia ser cego. Ele podia não ter dinheiro. Mas ele sabia o que era fé.
Porque ele continuou gritando, ainda que alguém mandou eu me calar, eu vou continuar clamando, porque eu sei que quem está passando aqui pode mudar a minha história. Eu sei que quem está passando aqui pode fazer um milagre na minha vida. E o Senhor está dizendo, ei, eu não sei se você sabe quem é que está passando aqui nessa noite, mas o dono do milagre está aqui para mudar a tua história. O dono do milagre está aqui para mudar a tua vida, para tocar em todas as áreas da tua vida. Talvez você estava fraco na vida espiritual, o Senhor ele te fortalece nessa noite, ele te enche da presença. Talvez a tua vida sentimental estava um pouco bagunçada. Eu profetizo que o Senhor está arrumando todas as suas emoções nesse momento, todos os seus sentimentos. Talvez a tua vida financeira deu uma balanceada, faltou dinheiro para alguma conta. O Senhor está dizendo nessa noite, ei, fica tranquilo, porque hoje eu preencho todas as áreas da tua vida. O Senhor está dizendo, não vai ficar nenhuma área da tua vida sem ser preenchida pelo poder de Deus. Glória a Deus, aleluia. Sabe por que eu digo isso, irmão? Eu digo isso baseado na palavra. Como assim, apóstolo? A Bíblia diz que Deus não faz nada pela metade. É, meu pai. Deus ele faz a obra por completo. Aí talvez você pode estar olhando e falando, apóstolo, parece que está na metade. O recado de Deus para a tua vida é porque a obra ainda não terminou. Ele ainda está fazendo uma obra sobre a tua vida. Porque a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar até o dia da volta de Cristo. Aleluia. Ei, o Senhor ele vai te aperfeiçoar até o dia da volta de Cristo. O Senhor ele vai te amadurecer até o dia da volta de Cristo. Ele vai trabalhar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar, até o dia da volta de Cristo. Glória a Deus. Mas a obra não vai parar. Aleluia. A obra de Deus na tua vida não vai parar. A obra de Deus na tua vida não vai terminar enquanto ele não voltar. A Bíblia vai dizer que o cego, ele entendendo isso, ele clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Só que a Bíblia diz que Jesus ele já estava indo longe. E aí eu entendo algo, que Jesus ele para e fala assim, manda chamar o cego. Olha a revelação que Deus ele me deu aqui. Se Jesus estava indo longe, e de longe ele escutou, quer dizer que de perto ele já estava escutando, sim ou não? Sim ou não? Sim. Se ele estava ouvindo de longe, de perto ele estava escutando, sim ou não? Sim. Aí talvez você pergunta, mas apóstolo, se ele já estava ouvindo de perto, por que ele não parou para atender a oração do cego? Por duas coisas. A primeira é, há um tempo determinado para todas as coisas. O tempo do teu milagre chegar tem dia e hora marcado. A segunda coisa que eu aprendo é persistência. Como assim? Se Deus estava ouvindo de perto e estava ouvindo de longe, ele não podia ter parado no primeiro clamor? Na primeira vez que ele chamou, não podia ter parado? Só que às vezes Deus ele quer ver até onde você vai. Ele quer ver a tua atitude. Ele quer ver até onde você aguenta. Porque você está orando, aí parece que ele não está ouvindo. E a resposta para você hoje é, eu estou ouvindo, mas eu quero que você clame um pouquinho mais. Eu estou ouvindo, mas eu quero que você chame a minha atenção um pouquinho mais. Eu estou ouvindo, mas e aí, vai parar ou vai continuar? Porque o nosso problema, sabe qual é? A gente vive até dentro da igreja uma geração iFood. O que é uma geração iFood? A gente pede no celular, o iFood chega em meia hora mais ou menos, não é isso? E a gente quer que com Deus seja a mesma coisa. Faz a oração agora, quer que daqui a pouco já tenha a resposta. Não é assim, não. Tudo tem um tempo, tem a persistência. O Deus que estava ouvindo de longe, quando estava ouvindo de perto, não podia ter curado? Não podia ter feito um milagre? Agora eu vou te dar outro exemplo. Você já ouviu a história de Naamã, que era leproso, que teve que mergulhar 7 vezes? Você conhece essa história, não conhece? Aí eu vou te perguntar, no 7º mergulho, ele foi curado, não foi? Mas Deus não podia ter curado ele no primeiro? E por que Deus não curou no primeiro? Porque Deus queria ver se ele ia ser obediente. O profeta falou que era 7, não era 1. O Senhor está dizendo nessa noite, é para você persistir, não é para você abandonar. É para você continuar a sua caminhada, porque no momento certo, Deus ele se levanta e muda a tua história. Glória a Deus, louvado é Deus. Mas não é no tempo que você quer, é no tempo dele. Porque se for no nosso tempo, irmão, a gente põe o pé pelas mãos, passa a carroça na frente dos bois, faz tudo errado. Por isso que tudo é no tempo dele. Tudo é no tempo do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele para tudo e ele fala assim, olha, chama o cego, manda ele vir até a mim. Epa, calma aí, espera aqui. Mas, você já viu um cego andando na rua? É difícil, não é? Para ele. Porque ele não sabe se está vindo um carro, se tem um buraco. Aí Jesus, ele não foi até o cego. Ele falou, ele quer mesmo um milagre? Então manda ele vir aqui.
O Senhor está dizendo nessa noite aí que está na hora de você parar de esperar tudo cair do céu, se levantar e começar a buscar o teu milagre. Se levantar e buscar aquilo que você quer. Porque às vezes a gente fala, não, está na mão de Deus, mas está na mão de Deus e você está fazendo o que enquanto a aprovação está na mão de Deus? Está esperando cair do céu? Do céu, irmão, só chuva. De vez em quando uns aviões. Mas só chuva. Quer receber o milagre? Faz a tua parte. Se levanta. Ó, a Bíblia diz que quando mandam chamar ele, ele dá um pulo. Ele joga a capa de humilhação fora, porque ele entendeu algo. Para eu ir até Jesus, tem coisa que tem que ficar para trás. Eu profetizo que hoje o Senhor está jogando por terra toda a capa de humilhação que havia sobre a tua vida, tudo aquilo que te levava para o teu passado, tudo aquilo que te fazia esquecer daquilo que Deus quer te entregar. Eu profetizo que a partir de hoje essa capa está caindo por terra, e como Bartimeu se levantou e deu um salto para ir ao encontro de Jesus, eu profetizo que hoje o Senhor está te levantando com mão forte. Ele está jogando por terra todo esquecimento, Ele está jogando por terra toda a humilhação, todo embaraço, todo laço, e a partir de hoje você começa uma nova caminhada até a presença do Senhor. A partir de hoje você começa uma nova caminhada com Cristo. Ei, o Senhor está dizendo, eu estou te levantando hoje. Aleluia, glória a Deus, louvado é teu nome, Senhor. Só que tem um porém, ó, escuta isso aqui. Ele se levantou. Por que a capa ele joga fora? Porque até para ser mendigo naquela época tinha que ter autorização, tá? Não podia qualquer pessoa ser mendigo. Para pedir dinheiro ali, aonde ele estava, tinha que ter autorização dos chefes. Então, ou seja, quem olhava ele com aquela capa, olhava e falava, ele está autorizado a receber esmola, ele está autorizado a pedir esmola. Mas aquela mesma capa era uma capa que trazia humilhação, porque fazia ele depender das esmolas, fazia ele depender de migalhas. Mas quando Jesus chama ele, eu imagino na mente dele ele falando, a partir de hoje eu não dependo mais de esmola, a partir de hoje eu não dependo mais de migalhas, a partir de hoje eu vou caminhar na presença do Senhor. Ei, eu quero liberar algo de Deus para a tua vida. Eu quero profetizar que a partir de hoje você não vai mais depender da esmola de ninguém, da migalha de ninguém, porque a partir de hoje você vai caminhar com Jesus, e Jesus ele vai te assentar na mesa, ele vai te colocar no banquete, ele vai te fazer assentar entre os príncipes. Ele está dizendo, ei, humilhação nunca mais. Glória a Deus, aleluia. Só que ó, algo me chama a atenção. Quando Jesus chama o cego, ele podia muito bem falar o quê? Pede para ele vir aqui, porque eu sou cego, eu não consigo ir lá. Ele podia ter falado isso, não podia? Só que quando Jesus chamou, ele falou, não quero nem saber, eu vou me levantar, eu vou atrás dele. O Senhor está dizendo, para de olhar para a tua dificuldade, para de olhar para o teu empreendimento. Ah, apóstolo, mas eu estou lutando aí para tentar parar de beber, para me libertar. Eu estou tentando parar aí de trair meu esposo. Eu estou lutando aí, apóstolo, para ficar de pé na presença de Deus. O Senhor está dizendo, para de olhar para a tua dificuldade, comece a olhar para Jesus. Porque Jesus falou, chama o cego. Ele não queria saber se ele era cego, ele não queria saber se ele era mendigo, ele não queria saber quem é que ia ajudar, quem não ia. A Bíblia diz que ele pula e vai, irmão. O Senhor está dizendo, se levanta e vai. Aleluia. Se levanta e vai. Glória a Deus, Não bota dificuldade não, se levanta e vai. Começa a caminhar, começa a fazer. Ei, a obra de Deus está contando com você. Aleluia. E ele vai até o encontro de Jesus. Quando ele chega diante de Jesus, você lembra que eu falei para você que os olhos dele foi arrancado quando ele era pequeno? Sim ou não? Sim. Então todo mundo sabia que ele era cego, sim ou não? Sim. E Bartimeu, ele era um cara famoso ali. Todo mundo sabia quem era Bartimeu. Famoso assim, todo mundo sabia quem ele era. E Jesus sabia quem ele era, mesmo que ninguém precisasse contar a história dele. Por quê? A palavra do Senhor diz que Jesus, ele lê até os nossos pensamentos, amém? Então, ou seja, Jesus sabia quem era Bartimeu. Só que quando Bartimeu chega diante de Jesus, ele faz uma pergunta. Amém, irmãos? Amém. Jesus faz uma pergunta e fala assim, o que queres que eu te faça? Se Jesus te perguntar hoje, o que queres que eu te faça? O que você vai falar para ele? O que você veio buscar aqui essa noite? O que você está precisando? Fala para ele. Fala para ele, porque ele quer te ouvir, ele quer ouvir a tua voz. Ó, entenda algo. Jesus sabia que ele era cego, sabia quem era Bartimeu e sabia que ele queria ser curado. Só que Jesus pergunta, eu quero ouvir da tua boca, fala para mim o que é que você quer.
Jesus está dizendo nessa noite: eu sei aonde dói, eu sei as tuas falhas, eu sei o que você precisa, mas eu quero ouvir você clamar nessa noite. Eu quero ouvir da tua boca, eu quero ouvir você chamar a minha atenção. Jesus, ele sabe, porque a gente fala assim: ah, não, Jesus sabe de tudo, vê tudo. Ele sabe e ele vê, mas tem momentos que você vai ter que pedir. A Bíblia diz em Mateus 7 que pedi, e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e encontrarei. Sabe por que muitas das vezes não recebemos? Porque a gente não bate na porta, porque a gente não busca, porque a gente não ora. Você quer ver uma coisa? Você vem para a igreja, eu tenho certeza que você se sente muito bem quando você vem para a igreja, porque você ouve uma palavra, busca o Senhor, não é verdade? E por que a gente para de receber isso? Porque a gente para de ir para a igreja, a gente para de buscar, a gente para de bater na porta. O Senhor está dizendo: o segredo não é acertar de primeira, é continuar tentando, mesmo que deu errado. É continuar tentando até dar certo, irmão. Você não pode parar de primeira, você não pode desistir porque algo deu errado na tua vida. Você tem que perseverar até as coisas começarem a dar certo. O que queres que eu te faça? E ele fala: Senhor, eu quero enxergar, eu quero voltar a ver, porque eu já enxerguei um dia, Senhor, e eu não enxergo mais. Eu já tive o prazer de ver as pessoas, Senhor, hoje eu não vejo mais. E a revelação de Deus para a tua vida que talvez você chegou aqui nessa noite dizendo assim: Senhor, eu já vivi tanta coisa boa na minha vida que eu não vivo mais. Eu já vivi na tua presença, hoje eu não consigo viver mais. E eu profetizo sobre a tua vida que hoje você vai voltar a viver aquilo que você perdeu no meio da caminhada. Talvez no meio da caminhada pessoas te feriram com palavras, com atitudes, você se decepcionou com a igreja, mas eu profetizo que a partir de hoje você vai voltar a viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Você vai voltar a viver a totalidade da promessa. Aquilo que você perdeu no meio do caminho, Deus ele está trazendo para a tua mão hoje. Se você crê, dá glória a Deus aí em nome de Jesus. Ele está dizendo: você vai voltar a viver na minha presença. Glória a Deus, aleluia. Senhor, eu quero ver. Aí olha o que Jesus fala para ele: homem, a tua fé te salvou. Irmão, isso aqui abre uma pregação, outra pregação, mas eu vou só falar alguns básicos. Quando Jesus fala para ele: homem, a tua fé te salvou, é porque quando ele começou a caminhar, alguém disse para ele ficar quieto, sim ou não? Sim. Alguém mandou ele calar a boca, sim ou não? Sim. Mas ele usou a fé e falou: não, vou continuar. Quando ele chega diante de Jesus, Jesus fala assim: ó, não sou eu que estou te curando, é a sua fé, é a sua crença. Por você acreditar, hoje você vai levar um milagre para casa. E eu profetizo sobre a tua vida que ainda que você não tenha recebido uma profecia dizendo: ah, que Deus vai abençoar meu ano, que Deus vai abençoar minha casa, eu profetizo que através da tua fé você vai viver o milagre que Deus tem para a tua vida. Pois a palavra do Senhor diz lá em Hebreus 11, verso 1, que a nossa fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. O Senhor está dizendo: continue acreditando, exercendo a tua fé, porque tem um milagre indo na tua direção. Deus está dizendo nessa noite: ei, através da tua fé eu mudo a tua história. E para mim encerrar essa mensagem com algo que me chama muita atenção, isso aqui você vai guardar no seu coração pro resto da sua vida, tá? Não é errado a gente pedir para Jesus, pelo contrário, é o certo, porque só Ele pode mudar a nossa história. O errado é a gente pedir, receber e voltar como se nada tivesse acontecido. Porque olha o que a Bíblia diz, depois você lê lá, ó. Verso 52 está escrito assim, ó: e Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. O Senhor está dizendo: errado não é você bater para pedir, errado é você não bater para agradecer. O Senhor está dizendo: você veio aqui nessa noite pedindo, mas eu profetizo que você vai voltar aqui para agradecer, para contar o seu testemunho, para contar o teu milagre. Você vai caminhar com Jesus. E eu profetizo que do mesmo jeito que você entrou, você não vai voltar. Você vai voltar diferente, carregando o teu milagre nas mãos, para dizer: o Senhor é fiel, o Senhor me curou, o Senhor me libertou, o Senhor me abençoou, o Senhor mudou a minha história. E você vai cantar o hino da vitória. Se você crê nessa palavra, aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus. Glorifica o nome santo do Senhor, pois o Senhor está dizendo: ei, você também vai contar o teu testemunho.
Mas para contar o testemunho, irmão, entenda algo, olha aqui. Você não pode desistir. Você não pode parar no meio do caminho, irmão. Você tem que continuar. Ô, irmão, você acha que para eu chegar até aqui, tudo deu certo na minha vida? Muito pelo contrário, irmão. Sabe quanto tempo eu passei tentando ficar firme com Deus? Quase 6 anos. Passava um tempo na igreja, aí desviava. Passava um tempo na igreja e desviava. Até o dia que Deus pegou no meu pescoço, deu 2 tapas na minha cara e falou: agora você vira crente ou você vira crente. Aí eu falei: tá bom, agora eu viro crente, né? Já que o senhor fala com tanta delicadeza. Para quem conhece o meu testemunho, sabe, irmão, me reconciliei com Jesus dentro de um cemitério. E Deus usou um pastor para falar para mim assim: se você não vier para minha presença hoje, o próximo cachorro é seu. Deus falou para mim isso. Eu falei: eu morrer agora? Vou nada. Falei: Senhor, eu entrego a minha vida diante das tuas mãos. Eu falei: Senhor, a partir de hoje é de verdade. A partir de hoje vai ser sincero. Eu errei, eu falhei, tropecei, mas hoje, Senhor, vai ser de verdade. E Deus, Ele tem me sustentado até aqui, irmão. E ó, caminhando com Deus, muitas coisas também deram errado, viu? Porque a gente acha que levantar a mão, aceitar Jesus, vai dar tudo certo. Tem coisa que Deus precisa tirar ainda da tua vida. Tem coisa que Deus precisa limpar. E aí vai ter algumas coisas no meio do caminho que você acha que é bênção, e Deus vai te mostrar que é maldição, e Ele vai tirar. Mas você tem que permanecer para você viver a totalidade da promessa, amém? O que é a totalidade da promessa? Você não vai viver algumas coisas. Você não vai viver bem só em uma área da tua vida. Você vai ser abençoado com todas as bênçãos que Deus tem para você. Isso é viver a totalidade da promessa, amém? Diga comigo: boa foi essa palavra. Fala assim: Senhor, eu vou viver a totalidade da promessa. Eu não vou parar no meio do caminho. Eu vou perseverar, porque eu sei que o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, de nada eu temerei. Em nome de Jesus, amém? Dá glória a Deus aí bem alto, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmão, não desista. Lembra do que eu falei? Você vai começar, vai ter gente que vai tentar te parar. Vai ter gente que vai tentar te destruir. Vai ter gente que vai tentar parar a tua caminhada. Só que você precisa continuar. Amém? Amém. Você precisa continuar. Vamos ofertar na casa do Senhor. Aplauda Deus aí bem forte em nome de Jesus. Faça o envelope da oferta, por favor. Se você não tem uma oferta, pega esse envelope assim mesmo. Mas se você trouxe uma oferta, pega aí o que é melhor. Se você não tem oferta, você vai pegar esse envelope, você vai orar e vai falar: Senhor, você vai profetizar na sua vida. Você vai falar: Senhor, hoje eu não tenho, mas no próximo culto eu vou ter, em nome de Jesus. Você vai profetizar, irmão. Você vai ser profeta para você mesmo agora. Se você vai ofertar pelo Pix, está ali do lado da parede, tem maquininha de cartão. Amém? Se coloque todos de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé. Todos de pé. Antes de encerrar, eu quero dar um recado. Próximo culto nosso vai ser sábado, 7 horas da noite, tá? No domingo nós não teremos culto. Por quê? Amanhã é meu aniversário e nós vamos comemorar no sábado. Então, se você não vier sábado, eu vou te bloquear no WhatsApp. Sábado eu quero todo mundo aqui às 7 horas da noite, amém? Fazer uma festa linda pro Senhor. Sabe por quê, irmão? Todo ano eu faço isso. Quando a gente estava no mundão, fazia aniversário, vamos fazer uma festa, vamos assar uma carne, vamos comprar bebida, vamos não sei o quê. Hoje eu sou crente, irmão. Vamos para a igreja. Vamos buscar o Senhor. Se é meu amigo, a minha festa vai ser na igreja. Bora para a igreja. Estou te convidando para a minha festa. Amém? Amém. E a maior festa, a maior celebridade que vai estar aqui vai ser Jesus de Nazaré. Amém. Que vai ser adorado em nome de Jesus. Porque se eu estou aqui hoje, foi porque um dia Ele me encontrou, igual Ele encontrou esse cego. Eu estava cego, perdido, à beira do caminho, mendigando, dependendo de esmola dos outros, migalha dos outros. E Ele me achou no meio do caminho e falou assim: ó, vem. Então, nós vamos adorar Ele e glorificar o nome dEle, amém? Você que está nos assistindo aí, quiser fazer a tua oferta, tem o número do Pix aí, amém? Te convido também para estar aqui no sábado à noite, adorando ao Senhor. Levanta aí a tua oferta. Levanta aí o que você veio oferecer para Deus. Apóstolo, hoje eu não tenho uma oferta. Levanta a tua mão com o envelope vazio mesmo. Deixa eu orar por você. Porque eu profetizo que você não tem hoje. Mas Deus, Ele vai te abrir uma porta em nome de Jesus. Deus, Ele vai te abrir uma porta. Amém? Amém.
Pega aí o teu melhor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, eu quero apresentar o teu filho, Senhor, diante da tua presença. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir que o Senhor venha repreender, Senhor, toda a fúria do inimigo, palavra contrária, palavra de maldição. Senhor, que em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha fazer prosperar, Senhor, a plantação dos teus filhos. Senhor, se porventura tem alguém no nosso meio que não tem condições de ofertar, de dizimar ou de dar algo na tua presença, Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor abra as portas, abre portas de emprego. Senhor, não deixa faltar o alimento, não deixa faltar o pão de cada dia. Senhor, em nome de Jesus, se porventura alguém no nosso meio, Senhor, passando algum tipo de dificuldade, Pai, seja o Deus da providência, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Parecido Deus mandava eu te falar isso, que se você crer, dessa vez Ele muda a tua história por completo. O Senhor, Ele manda te dizer: eu vou abrir uma porta para mostrar que eu sou Deus na tua vida. Mas Ele manda te dizer: não esqueça que sou eu que estou te abençoando. O Senhor está dizendo: se afaste de pessoas, se afaste de lugares, porque chegou o tempo de eu te exaltar. Mas para eu te exaltar depende de você. Amém? Estenda a mão assim em forma de receber. Vou dar a bênção apostólica. Você vai trazer a tua oferta, vai para a tua casa abençoado. E eu te espero aqui no sábado, às 7 horas da noite, em nome de Jesus. Estende a mão assim, ó. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam. Aplauda o Senhor bem forte. Está encerrado em nome de Jesus. Até sábado, se assim o Senhor nos permitir, em nome de